não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Adriano Leite. Nas últimas aulas ainda temos tratado, mesmo que em paralelo, sobre o desenvolvimento e amadurecimento da personalidade filosófica, da confiança sobre a autoridade do espírito ao conhecer. Para mim isso é materialismo versus transcendentalismo, e mais atualmente ateísmo dogmático versus cristianismo. Por isso queria saber sobre essa etapa da sua vida. O senhor passou por algum processo de conversão? Quer dizer, você já comentou que nunca se afastou demasiado do cristianismo, mas queria saber se chegou a ter conflitos e dúvidas, como um Lewis ou um Chesterton, antes de virarem apologistas. Ademais, quando o senhor diz que é natural, que é da condição humana que às vezes duvidemos, o que quer dizer exatamente? De que dúvida falamos? O senhor se refere a duvidar de coisas como, por exemplo, a infalibilidade papal, simplesmente, ou sobre, às vezes, chegamos mesmo a duvidar do próprio Deus e da autenticidade de seu filho? Muito bem. Então, eu devo dizer que os dogmas da igreja nunca foram um problema para mim. Nunca. O que é dúvida para mim é o sentido deles. É como eu devo compreendê-los e, sobretudo, como eles se traduzem na vida concreta. Porque isso aí já dizia Santo Tomás de Aquino, quer dizer, toda situação que você vive é uma situação singular, concreta e irrepetível. E todas as normas que você conhece, todas as leis da ciência, bem como todos os dogmas da igreja, são genéricos. A tradução, vamos dizer, do genérico para o singular não é automática. Tem gente que acha que é. Então, olha, você pega a dogma da igreja, põe no seu computador e ele vai traduzir para todos os casos particulares. Fala, não, isso realmente não é assim. Por quê? Os casos particulares, eles não aparecem como deduções dos dogmas da igreja. Por exemplo, se você tem vamos dizer, um conflito de consciência qualquer, esse conflito de consciência foi criado pelas circunstâncias da sua própria vida, circunstâncias essas que são, vamos dizer, em número inabarcável. Ou seja, os fatos concretos não emanam de regras gerais. O que emana de regra geral é o julgamento que você vai fazer sobre eles. Então, aí você está confundindo a ratio cognoscendi com a ratio essendi, a ordem do conhecer com a ordem do ser. Quer dizer, na ordem do ser, os fatos, as situações emanam de um número, às vezes, inabarcável de causas, que, então, convergem para produzir um determinado fato, para determinada situação concreta. Porém, a aplicação entre dos dogmas da igreja, a compreensão da situação e a dedução da atitude que você deve tomar, esta sim vai do geral para o particular. Então, você tem aí como dois trajetos opostos. Um que produziu a situação e o outro que produz o seu entendimento dela a partir do dogma da igreja, ou que seja a partir de uma lei científica ou de um princípio filosófico geral. Essas coisas nunca se encaixam perfeitamente bem. Se se encaixassem, meu filho, a nossa vida seria um tratado de lógica. Tá certo? E tudo seria muito fácil. Tá certo? Por exemplo, o que um sujeito católico deve fazer diante das modificações desastrosas que foram feitas pelo Concílio Vaticano II.
ele pode, por exemplo, aliviar a consciência dele apelando para o sedevacantismo, dizendo, não tem Papa, o mandato do Papa não é válido, tá certo? Então nós temos que nós mesmos deduzir a coisa a partir da doutrina, tá certo? E agir em consequência. Vocês acham que isso é assim, é tão lógico, é tão tranquilo como parece? Não. Quer dizer, por exemplo, eu leio muitas coisas do esse monge Diamond, Michael Diamond, né? E ele aponta muitas heresias, entre aspas, nos escritos, nas falas de João Paulo II, Bento XVI, Paulo VI, etc. E eu vejo que em alguns casos ele parece ter muita razão, tá certo? Porém, em nem um único caso que eu encontrei, havia uma heresia no sentido formal. Havia, como se diz, algo que pode ser interpretado em sentido herético. E para saber se a coisa é formalmente herética ou não, eu teria que recolocar aquilo dentro de cada escrito e julgar se o efeito total foi premeditadamente herético ou não. Eu digo, mas isso é trabalho para 10 vidas. Eu não posso concluir isso aí. Não dá para fazer. Então a resposta é não sei. E quando você não sabe, então nós temos o problema. Sim, nós temos que seguir os mandamentos da igreja. Mas seguir os mandamentos no sentido geral é uma coisa. E identificá-los na vida todos os dias e para todas as situações é outro problema completamente diferente. Então, desde há muito tempo, mas muito tempo, eu me coloquei a seguinte proposta. Claro, eu vou tomar os dogmas da igreja como um conjunto de normas dos quais eu devo me aproximar. Não modelando imediatamente a minha conduta externa por elas, porque em muitos casos eu não sei como fazer isso. Tá certo? Porém, fazendo um esforço sério de internalizá-las e de enxergar as coisas como Deus quis que nós as víssemos. Então, você tem que transformar você internamente primeiro e externamente depois. Este é o processo que leva uma vida. Tá certo? Porém, eu não conheço nenhuma outra atitude que possa ser verdadeiramente sincera e honesta. Quer dizer, você simplesmente abster-se de fazer certas coisas, é claro que não é o suficiente. Quando você veja aqui, nos 10 mandamentos há uma série de mandamentos que são proibições. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Bom, isso aí parece relativamente fácil. Porém, não esqueçam o seguinte, que Jesus diz que tudo isso depende dos 2 primeiros mandamentos. E dos 2 primeiros mandamentos, nenhum é restritivo, nenhum é uma proibição. É um mandamento positivo. Faça determinada coisa. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Então significa que os outros 8 mandamentos devem ser interpretados em função desse. Então você tem 8 proibições, né, que são baseadas em 2 mandamentos positivos. Se você obedecer às 8 proibições, mas não for no espírito dos 2 primeiros, você errou tudo. Então faz também muito tempo que eu percebi isso. Falei, mas todo o problema é este. O que é amar a Deus sobre todas as coisas e o que é amar ao próximo como a mim mesmo. Então eu vou tentar descobrir isto e, na medida que eu vou descobrindo, isso vai se transformar naturalmente na minha conduta. Isso é o que eu posso fazer no curso de uma vida. Né? Eu não sei que outra coisa eu poderia fazer. Tá certo? Então, eu nunca passei por um processo de conversão, nem sei o que é isso. Tá entendendo? Eu não acredito que as nossas crenças pessoais, as nossas ideias pessoais tenham a mais mínima importância nesse aspecto. Né? O sujeito diz, por exemplo, o que você diz? Eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus. Meu filho, isso é um produto do seu cérebro. Né? Eu digo, isso traduz a percepção real que você está tendo da existência? Não necessariamente. E, na verdade, quase nunca. O que o seu cérebro diz é uma coisa, o que o seu coração sabe é outra completamente diferente. Então, nas aulas anteriores eu mostrei para você que se não existe pelo menos
uma vaga consciência de imortalidade, tá certo? Você está fora desta coisa inteira. Tá certo? E quando as pessoas estão rezando, confessando seus pecados, etc., mas não estão colocadas na perspectiva de imortalidade, então realmente elas não sabem o que estão fazendo. O cérebro delas está produzindo uma série de raciocínios, uma série de decisões, etc., etc., mas o que se passa no coração delas pode ser outra coisa completamente diferente. E todo o nosso problema consiste exatamente em você começar a encarar as coisas não desde o ponto de vista dos produtos do seu cérebro, mas desde a realidade efetiva apreendida, vamos dizer, no coração. O coração é um símbolo vamos dizer, do centro do ser, o verdadeiro centro perceptivo e decisório. Não aquilo que você pensa, mas aquilo que você sabe permanentemente. Aquilo que você sabe permanentemente é tão básico, tão fundamental, que a atividade incessante do cérebro encobre aquilo. Então, na Bíblia está dito, Deus sonda os rins e corações. Não está dito, Ele sonda os cérebros. Então, Deus vai conversar com você, não através de suas ideias, mas através das suas percepções reais, profundas e permanentes. Mas se nós mesmo não estamos conscientes dessas percepções reais, profundas e permanentes, então, meu filho, o que você acha ou deixa de achar não tem a mais mínima importância. Então o sujeito diz, olha, eu creio em Deus, ou eu não creio, eu sou ateu, eu sou isso, eu sou espiritualista, eu sou comunista, eu sou anarquista, eu sou budista, tudo isso aí é uma frescura cerebral apenas. Não é a verdadeira percepção que o indivíduo está tendo. Então, não adianta nada ficar discutindo a crença do outro, se essa crença é uma superficialidade cerebral que saiu da massa cinzenta dele num certo momento e vai desaparecer na outra. Isso é tudo perda de tempo. O nosso esforço é para nos instalarmos na verdadeira realidade, a realidade profunda e mais permanente, a mais, como é que se diz, decisiva que haja dentro de você. Então, o que interessa é dizer como eu estou percebendo as coisas realmente, não só neste momento, mas o que é que eu tenho visto desde criança. O que é que eu, no meu coração, nunca neguei, porque eu sei que está ali. Então, por exemplo, algum de vocês jamais duvidou que você fosse você mesmo? Digo, não sou eu sou o Zezinho. Eu digo, se você fizer isso, você vai ser internado. Da onde você tirou esta confiança inabalável na permanência do seu ser? Você pode averiguar, todas as suas sensações, elas não fundamentam isso. Toda a sua atividade cerebral não fundamenta isso. E se você investigar mais profundamente a estrutura da percepção, você vai ver que isso, na realidade, é impossível. Por exemplo, cada um de vocês está convencido de que você é uma individualidade única e insubstituível. Não pode trocar você por outro. Você sabe isso não só a respeito de você mesmo, como você sabe da sua namorada, do seu irmão, sua mãe, sua avó, sua tia, todo mundo. Eu digo, onde está essa percepção de individualidade? Conceptualmente, não pode ser. Para a razão, para o pensamento racional, só existem categorias genéricas. Então são os sentidos. Você está muito enganado. Os sentidos, por si mesmos, eles só percebem qualidades gerais. Formas, sons, cores, medidas, gostos, etc, etc. Você não percebe nada de singular. Eu digo, meu Deus do céu, mas se nós não pegamos a singularidade nem pela razão e nem pelos sentidos, da onde que nós a pegamos então? E, no entanto, é fácil você perceber que sem a percepção de singularidade, nós viveríamos no mundo da lua. Nós estaríamos completamente perdidos no tempo e no espaço. Então, é forçoso reconhecer que por baixo da sua atividade racional e da sua atividade perceptiva, existe um conhecimento mais profundo e permanente que lhe dá a verdadeira realidade das coisas. E que se utiliza, vamos dizer, das sensações e da razão, mais como um instrumento de comunicação do que como um instrumento de conhecimento. Então, esta consciência de individualidade profunda e permanente
é o que eu me refiro como senso de imortalidade. E é por isso que eu digo que este é, vamos dizer, o princípio da filosofia. Você vê que em Sócrates e Platão, vamos dizer, a prioridade da consciência de alma imortal sobre tudo mais é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Então, tudo mais eles podem questionar, mas isto não. Por quê? Porque é ali que eles se instalam para poder questionar tudo mais. Né? Quem questiona o resto, eu digo, é a alma imortal. Está entendendo? Então, eu posso dizer que eu tinha esta percepção muito antes de que eu conseguisse, vamos dizer, transmutá-la em discurso, até para mim mesmo. Eu não tinha isso nem como discurso, nem como imagem, mas estava lá. Por quê? Porque isto é eu. Está entendendo? Então, quando muitas aulas atrás, eu falei da percepção de fato concreto, eu estou me referindo à mesma coisa. Ora, quem é que não sabe, vamos dizer, que um fato concreto só acontece num determinado momento do tempo e do espaço, é irrepetível, tá certo? Pode ser imitado, mas não repetido, e se compõe de uma série da convergência de um número indeterminado, praticamente ilimitado de processos causais, alguns essenciais, outros acidentais. Quem não sabe disso? Todo mundo sabe. Uma vez que você conseguiu transmutar isso em palavras, todo mundo percebe, claro que é assim. Se eu pego, vamos dizer, o fato mais simples, olha, o gato miou. Eu digo, bom, muito bem, agora você vai recompor todas as linhas causais que fizeram com que este gato miasse precisamente agora. Você vê, então, em primeiro lugar, o gato precisa existir. Em segundo lugar, ele precisa ser um gato. Então, o que trouxe esse gato à existência? O que fez que ele fosse um gato? Pronto, já está aí um enigma que você não consegue resolver. Então, nós somos capazes de perceber fatos concretos, mas nós não somos jamais capazes de recompor o orbe inteiro dos processos causais que o determinaram. Então, nós sabemos algo com certeza absoluta. E, ao mesmo tempo, não podemos dar nenhuma prova disso. Por quê? Porque todas as provas se fundamentariam na própria consciência de fato concreto que você tem. Você não pode provar que um fato concreto é um fato concreto, porque todas as provas se baseariam nisso. Aliás, qualquer outra prova de qualquer outra coisa também se basearia nisso. Se você não tem capacidade de perceber fatos concretos, então as provas que você possa apresentar do que quer que seja serão sempre provas hipotéticas. Como um computador pode formar, vamos dizer, cadeias demonstrativas enormes, mas são todas hipotéticas. O computador não pode dizer se algo aconteceu ou não aconteceu. Por quê? Porque ele não tem individualidade. Então você vê que essa consciência de alma imortal, ela está no centro do ser humano. E ela se identifica com a consciência de individualidade. E ela não pode ser conhecida por nenhum outro meio a não ser ela mesma. Entendeu? Então, destas coisas, de certo modo, eu sempre soube. Tá certo? Claro que teve momentos em que o meu pensamento tomava outra direção. Mas quando tomava outra direção, é claro que eu estava perdido no espaço. E o que mais me impressiona, vamos dizer, na minha história pessoal, é a minha capacidade de ficar perdido no espaço. É a capacidade de pensar coisas que não tem absolutamente nada a ver com a realidade concreta e nas quais a gente perde um tempo enorme. É impressionante, o desperdício de massa cinzenta que tem aí. Quer dizer, quando o cérebro todo deveria ser posto a serviço do senso da realidade concreta a todo momento. Tá certo? No entanto, quando você entra numa faculdade de filosofia, vamos supor que seja uma faculdade muito boa, eles vão te treinar só em discutir questões hipotéticas. Por exemplo, tem livre-arbítrio ou determinismo, né? E questões desse tipo, que são questões hipotéticas. Se você se instala mesmo no senso da realidade concreta, essas perguntas não surgem. Elas simplesmente não surgem por quê? Elas só são problemas do ponto de vista da comunicação verbal humana. Então você está confiando, né,
na sua capacidade falante, em vez de confiar naquilo que você sabe, que você está vendo e que você tem certeza absoluta. Tá certo? Então, desde logo, eu disse para você que a consciência de imortalidade traz imediatamente a consciência da falta de fundamento do seu ser. De por que eu existo. Né? Eu digo, da mesma maneira que você tem certeza absoluta da existência da sua individualidade, e não é pelo motivo que diz Descartes, penso, logo existo. Não, para você chegar no penso, logo existo, você precisa ter a consciência disso antes. Tá certo? Então você vê que uma coisa que um conhecimento que vem investido de certeza absoluta, ele ao mesmo tempo vem desprovido de fundamento. Então você sabe que algo determinou, algo trouxe você à existência. Não digo, não adianta você querer fugir para vamos dizer, a explicação biológica da sua origem. Eu existo por causa do ADN, por causa do... Não. Isso aí é outra coisa. A partir do momento que você tem consciência de imortalidade, você sabe que você não é o seu corpo. Ademais, se você leu, como eu li, um número suficiente de depoimentos, não só sobre os casos de, vamos dizer, relatos de pessoas que ressuscitaram, mas outros casos, inúmeros que vêm da parapsicologia, que já são bem antigos, você sabe que a imortalidade é um fato, não há mais o que discutir. Quer dizer, ela existe, ela não é uma tese, ela não é uma crença, ela é simplesmente algo que acontece, não importa o que você crê. Aliás, as explicações que você pode dar para isso, as teorias que você pode construir em cima disso, são tão numerosas quanto as cabeças humanas. Mas o fato continua o mesmo. Então, se você entendeu que a imortalidade é um fato, que a imortalidade é a sua própria individualidade, que você não tem outra, nem mesmo fisicamente você tem uma individualidade, porque o seu corpo está em contínua transmutação. Você entende que a sua imortalidade e individualidade não é uma coisa psíquica, porque o psíquico é cerebral e está em constante mutação. Você entende que se não houvesse uma consciência de imortalidade no centro de tudo isso, a sua própria autoimagem se esfacelaria e você seria uma personalidade múltipla, não nem personalidade múltipla, seria personalidade multitudinária. Você seria todas as pessoas e não seria capaz de saber quem é você quando você acorda na mesma cama onde você dormiu. Então, nós temos no centro de nós esse conhecimento miraculoso e, de certo modo, e quando o entendemos, percebemos também é infalível. Então, somos dotados de uma realidade, temos um ser, e o fundamento desse ser não está em nós. E temos um conhecimento inabalável e certo, e o fundamento dele também não está em nós. Então, imediatamente, então logo você percebe isso, aí você está falando com Deus. E você está falando na única posição possível na qual você pode falar com Deus, que é um sentido de gratidão infinita, infinita. E você, então, se transforma nessa gratidão. Você vê que, esta gratidão é o meu próprio ser. Eu sempre fui isto. Quando diz o céu e a terra celebram a glória de Deus, eu também estou celebrando aqui a glória de Deus o tempo todo. Quer o meu cérebro faça isso, quer não faça. Então você passa de uma existência meramente hipotética, mental e cerebral, para a existência real na qual você sempre esteve. E quando você descobre isso, tem um efeito imediato que isso tem para os estudantes de filosofia. Você para de tentar encontrar respostas para as perguntas filosóficas no seu raciocínio. E você espera que a evidência apareça perante a sua alma imortal como um componente dela própria. Está entendendo? Por isso é que fazer muita pergunta idiotiza. Tem o ditado russo que diz: um só idiota pode fazer 60 vezes mais perguntas do que 60 sábios conseguiriam responder. Tá certo? Então, não se trata de fazer perguntas, trata de adotar uma atitude de aceitação, vamos dizer, de contemplação da realidade, da sua própria realidade e da realidade em torno. Então, vamos dizer, esta transmutação
que pode fazer do idiota um grande filósofo. Um grande filósofo não é um... Platão já dizia, um grande filósofo não é um pensador, né? Ele é um amante do espetáculo da verdade. Aliás, teve até aquela discussão do Paulo Giraldelli, né? Que dizia, não, os filósofos não são amantes de espetáculos. Daí eu mostrei o texto grego para ele, e mesmo assim continua teimando. Tá bom. Fui vencido. Quer dizer, a absoluta inépcia do adversário é invencível, então eu fui vencido. Ele não pode entender o texto, então o que mais posso fazer? Né? Então, isso é a mesma coisa que você chegar num país, lá dar uma nota de $100, mas o cara não sabe ler o número 100, pô, ele não vai aceitar os seus $100. Ele venceu a briga. Então, o filósofo é um amante do espetáculo da verdade, é um contemplador. Tá certo? E é contemplação mística? É contemplação mística mesmo. Deixa para o Wittgenstein. Isso aqui não é contemplação mística, isso aqui é simplesmente o espetáculo da verdade, o espetáculo do qual você faz parte. E se eu conseguir pegar alguns dos meus alunos, pelo menos, e transmutá-los nisso, de maneira que eles parem de fazer perguntas enervantes para si mesmos, né? E aprendam a buscar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, o verdadeiro senso de realidade, eu estarei satisfeito. Entendeu? Isso não quer dizer que eu saiba estar nesse estado de modo permanente, ao contrário, eu esqueço disso 20 vezes por dia. E por quê? Porque o cérebro é um negócio que não para. Tá certo? E então, essa foi realmente a minha experiência. Eu posso dizer que eu sabia disso desde que era criança. Mas o problema não é saber disso. Né? O problema é lembrar disso. Lembrar e voltar à mesma posição de novo, e de novo, e de novo, e de novo, toda vez que você tem dúvidas. Então o que você faz? Você entra no estado de consciência de imortalidade e você pergunta para Deus e espera que Deus responda. Ué. E se ele não responder? Se ele não responder, ele sabe o que está fazendo. Ué. Você não vai conduzir mais o processo. Você sabe que você não conduz mais nada. É? E você está feliz com isso. Porque agora você assumiu que você não é o criador, que você é criatura apenas. É? Então você diminuiu de tamanho e sentou. Agora você está sentado na realidade mesmo. Todo o trabalho é este. Agora, e toda a técnica filosófica, meu filho, destina no fim das contas só uma coisa, acalmar o seu cérebro e impedir que ele crie mais confusão do que já tem. Quer dizer, se é para colocar uma pergunta, então coloque-a de maneira, vamos dizer, que seja viável e que não te afaste da realidade. Eu vou dar um exemplo como é que o cérebro funciona pervertidamente. Né? Essa semana saiu uma entrevista do físico Stephen Hawking, né, dizendo, Deus não criou o mundo. Por quê? Nós demonstramos que é perfeitamente possível o Big Bang ter acontecido por força, vamos dizer, de uma combinação espontânea dos fatores que o compõem, que são as 4 forças físicas fundamentais. Eu digo, mané, e quem criou as 4? E de onde surgiram as 4 forças antes delas produzir o Big Bang? Então você está confundindo, vamos dizer, o surgimento, a origem de uma etapa da história do mundo com a origem do mundo. Primeiro, item 1. Segundo lugar, o Big Bang não é um fato, o Big Bang é uma teoria. Nós não sabemos se o Big Bang aconteceu. O que você está dizendo é o seguinte, caso ele aconteceu, ele poderia ter acontecido sozinho. Concordo perfeitamente. Só que nós não sabemos se ele aconteceu. E se ele aconteceu a 4 forças pré-existentes. Então, o que você disse? Você não disse nada. Então, esta é uma maneira de raciocinar inteiramente perversa, por assim dizer. Porque quando nós falamos do mundo que Deus criou, nós estamos nos referindo ao mundo real. Ao mundo real com tudo aquilo que o compõe. Tá certo? Então, este é o mesmo mundo da física? Não. Especialmente o mundo da física quântica. Bom, eles sabem que tem certas partículas, que as partículas
parecem fazer isso, parecem fazer aquilo, e dá para você medir e prever o que elas vão fazer. Agora, qual é o estatuto ontológico dessas partículas? Ninguém sabe. Agora estou relendo o livro do Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico, que foi traduzido, ela é muito bem traduzida por um aluno nosso, o Rafael de Paula, ao qual estamos todos gratíssimos por isso. E você vê que os físicos sabem muita coisa a respeito das partículas, só não sabem o que elas são. Então, isso quer dizer que o mundo da física não é o mundo real. Ele é um aspecto da realidade cujo estatuto no conjunto do real você não sabe. Então, vamos supor que você consiga até demonstrar a origem dessas partículas. Você demonstrou a origem do mundo, de jeito nenhum. Agora, viram, por que tantos físicos escrevem livros sobre filosofia, teologia, metafísica, etc, etc? Se eles escrevem tanto sobre isso, é precisamente porque eles estão incertos quanto ao estatuto de realidade do seu objeto de estudo. Então isso quer dizer que nada que a física descubra nos dirá absolutamente nada sobre a origem do mundo real. Nunca nada. Agora, como é que o homem não sabe disso? Ele não sabe por quê? Porque é um cara que está impressionado com o seu próprio cérebro, com os produtos do seu próprio cérebro, ganha um dinheirão com isso. Tá certo? E já não sabe mais distinguir o que é um produto cerebral do que é ciência de realidade. E o número de pessoas que estão infectadas assim, o número de pessoas que fazem sucesso com isso, é um negócio impressionante. Só que você vê, as opiniões deles vão e vêm, elas passam. Mas, como diz na Bíblia, as palavras de Deus não passarão. Entendeu? Então, essas palavras que não passam, né, é nessas que você tem que se instalar. Não na base de ler a Bíblia e sair repetindo aquilo, e sair batendo com a Bíblia na cabeça dos outros, você é um pecador, você fez isso. Não, pelo amor de Deus, o que é isto? É assim, primeiro, eu vou aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Se você ama alguém, você presta atenção na pessoa, não é isso? Ou ao contrário, você ama, você não quer ver nunca. Então, qualquer moleque apaixonado sabe que ele pega a mulher amada e fica o tempo todo olhando para ela, não fica? Então, Deus é a mesma coisa. Então, você quer olhar e ver e conhecer e saber. Então, esta é a primeira coisa. A segunda coisa, você quer que os outros façam a mesma coisa porque isso é bom. E isto é o que vai dar a eles a consciência de imortalidade e, eventualmente, até a salvação da alma. Então, esse é todo o serviço. Agora, o que as pessoas entendem como religião, às vezes coincidem com isso, mas na maior parte dos casos não coincidem. Por exemplo, essa semana eu estava tendo uma discussão com um conservador aqui, que ele estava indignado, porque o Rush Limbaugh contratou o Elton John para cantar no casamento dele. Você está vendo, o Rush Limbaugh é um falso conservador, porque ele está aí promovendo um gay, etc, etc. Eu digo, peraí, mas o que o Elton John foi fazer lá? Ele foi lá fazer um casamento gay? Não. Ele foi lá para cantar no casamento do outro. Você não pode recusar um emprego para o sujeito porque ele é gay. Isso não tem sentido. Quer dizer, você ser contra o movimento gay é uma coisa, agora você ser a favor de discriminar um cantor no show porque ele é gay é outra coisa completamente diferente. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas leem aquele negócio todo da Bíblia e elas ficam angustiadas. Elas veem que existe tanto pecado no mundo e que elas não fizeram tão pecado que elas ficam desesperadas e querem se limpar de algum jeito e falam, meu filho, você não vai se limpar jamais. E quer saber, isso não tem a mais mínima importância. Quem vai limpar você é Deus, porque ele já fez uma vez, ele vai fazer outra. Não se incomode, é o negócio do Padre Pio, reze, não se preocupe. Então, se eu puder passar isso para as pessoas, eu acho que é bom para elas. E não consigo pensar nada mal que possa decorrer disso aí. Outra coisa, quando você entra em estado de consciência de imortalidade, vamos dizer, os seus pecados, os seus erros aparecem todos na sua frente, assim, todos de uma vez. Eles aparecem e somem. Imediatamente. Porque você já os apresentou a Deus, e já pediu perdão, e já recebeu perdão. Tudo isso é instantâneo. Então, para que se preocupar com isso? Agora, quando você pergunta
das dúvidas, né, eu acho que se o que você está procurando é uma experiência de realidade, um conhecimento da realidade, você entende que as dúvidas são meras elaborações mentais em cima da experiência. E que elas geralmente surgem, vou dizer, de uma formulação prematura da experiência, quando você deixa a atividade cerebral passar em cima, passar por cima do senso do fato. Tá certo? Isso aí é para pensadores, pessoas que gostam de pensar. Né? E de pensar morrer um burro. Tá certo? Eu fico muito ofendido quando se chama filósofo de pensador, porque filósofo quer dizer o sujeito que ama a sabedoria. Se ele ama a sabedoria, ele quer que a sabedoria o ensine. Ele se abre para ela, ele contempla, ele roga, ele pede, e ela lhe dá alguma coisa. Agora, se você quer pensar, então você quer você mesmo ensinar você mesmo. Está entendendo? E é claro que o número das perguntas que se pode fazer é infinito. E a maior parte do ensino de filosofia no mundo trata de ficar só elaborando essas perguntas. Quando você adota a posição existencial certa, você vê que muitas vezes essas perguntas não são nada complicadas. Elas são muito fáceis, desde que você não queira produzir uma resposta com a sua própria cabeça. Desde que você simplesmente aceite a realidade como ela vem. Né? Muito bem. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.